Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma dúvida muito complicada, que é uma situação realmente, uma escolha muito difícil que os pais têm que fazer logo após o diagnóstico do filho. Medicar ou não medicar e como medicar. O que acontece? É muito comum as pessoas que têm o diagnóstico ser dado por um neurologista, imediatamente após o diagnóstico, vir uma receita de um remédio para controlar comportamento. É claro que o remédio muitas vezes é importante, ele precisa ser tomado, o acompanhamento às vezes é necessário. Mas muitas vezes os médicos prescrevem um remédio para controlar o comportamento e a criança não tem uma alteração grave de comportamento. Ou se tem uma alteração grave de comportamento, prescreve esse remédio sem pesquisar a causa dessa alteração de comportamento. Então, o que acontece? Uma criança que está batendo a cabeça, se mordendo, o médico vai e prescreve uma risperidona, por exemplo. E a criança começa a tomar esse remédio, só que não faz uma pesquisa em paralelo sobre o que está fazendo essa criança bater a cabeça, o que está levando essa criança a se morder. E quando isso não é feito, você entra num caminho sem volta. Ele passa a tomar sempre medicamento, ele vai precisar aumentar a dose, os efeitos colaterais do medicamento são muito sérios, são bem complicados. E não vai se descobrir a causa, então não adianta, isso não é o tratamento ideal. O ideal é que vocês procurem um médico, que os pais procuram um médico que avalie a causa daquela alteração de comportamento. E são tantas causas, são tantas possibilidades. É importante que o médico pesquise e entenda a criança antes de tomar uma decisão dessa. Então, o que é importante? Avaliar o que está causando aquilo. A criança pode estar ou com um nível de amônia muito alto no sangue, ou uma alteração, um transtorno mitocondrial, uma alteração metabólica qualquer, ou pode estar inflamada com uma resposta inflamatória alta. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser avaliadas antes de entrar simplesmente com remédio para controlar o medicamento. Bem, na casa com o nosso filho, a gente sempre fez tratamento com medicina integrativa, né, um tratamento biomédico, onde a médica avaliava, pedia vários exames, viu que estava alterado e fazia a suplementação necessária para que o comportamento fosse resolvido lá na causa dele. E nunca precisamos usar remédio para controle de comportamento. A gente sempre conseguiu com os suplementos adequados, com uma avaliação adequada. Só que isso não se resolve numa consulta de 15 minutos, meia hora. É preciso que vários exames sejam feitos, não é barato, realmente são muitos exames, uma avaliação bem criteriosa para identificar qual é a alteração e o que precisa ser ajustado para a criança fique saudável, fique bem. Nem tudo é do autismo, pode ser uma comorbidade, mas não quer dizer que a criança vai ter que ser sempre assim. A criança não tem que se morder, a criança não tem que bater a cabeça, a criança não tem que ser aquele estado de alerta o tempo todo. Normalmente, na maioria das vezes, há alguma coisa errada e precisa ser investigado e tratado. O remédio para controlar comportamento, ele pode ser dado, e eu acredito que até deva ser usado. Eu não sou médica, mas eu tenho muita tranquilidade para dizer isso. Esse remédio deve ser usado até que você identifique a causa e consiga resolvê-la. Simplesmente dar um remédio para controle de comportamento sem avaliar o que está errado com essa criança, a meu ver, é uma loucura. E infelizmente a gente vê médicos dando isso para criança de 2 aninhos, que nem tem grandes alterações de comportamento. Às vezes a criança faz um flapzinho quando está agitada, quando está ansiosa e pronto, vai um remédio para controlar o comportamento. Não é assim. Pensem bem, avaliem, procure um médico que se interesse de fato pela sua criança, que estude a sua criança. Cada autista é de um jeito, não existe um autista igual ao outro, então cada caso é um caso. Mas fiquem atentos em relação a isso antes de começar com medicações tão pesadas e que são tão complicadas, né, para as nossas crianças. Era só isso que eu queria dizer. Um abraço, tchau.